Vingança Juramentada, Parte 1. Porão de Raymond. Nua enxugou o rosto, e fungou com força. Ela não recebeu todas as lágrimas, algumas delas já haviam atingido seu colchão. Ela deixou de ficar ajoelhada em seu pequeno espaço embaixo da escada, e passou a deitar-se de costas, e cruzar os braços sobre a barriga. Passaram-se vários minutos antes que ela percebesse que os havia colocado sobre onde carregava o que teria sido seu filho. Ela puxou as mãos, e segurou-as ao lado do corpo, mantendo-as tão tensas que tremiam, a fim de evitar que voltassem para onde ela as colocou antes. Droga! Ela amaldiçoou enquanto inspirava profundamente, tentando limpar o nariz. Sua voz era amarga enquanto ela falava: droga, 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 Alan, por que você teve que aparecer de novo? Era mais fácil pensar que você estava morto há muito tempo. Por que você teve que dizer essas coisas? E por que eu tenho que acreditar nelas? Ela olhou para cima na escuridão. Ela podia ouvir passos fracos acima. Não havia urgência neles. Alguns pareciam passos de crianças. Nua soltou uma pequena risada. Eles eram um bando feliz. E Raymond era o responsável por isso. Bons humanos, que ideia nova. Ela sussurrou para a escuridão. Ela enxugou o rosto com a lâmina da mão novamente. Pensei que minhas lágrimas tivessem acabado por causa daquele bastardo anos atrás. Por que diabos estou chorando agora? O que está feito está feito. Ela disse para si mesma com determinação, e fechou os olhos, olhando para a escuridão enquanto a dura batalha travada em seu coração naquele dia chegava ao fim. Ela começou a adormecer, e não percebeu, ao fazê-lo, que mais uma vez as mãos haviam inconscientemente cruzado sua barriga novamente. Alan saiu da casa do cardeal com rapidez e determinação, olhou surpreso para o céu noturno estrelado. Era mais tarde do que ele esperava. Que dia, não acredito que a encontrei, finalmente a encontrei depois de todos esses anos. Ele pensou consigo mesmo, um sorriso alegre iluminou seu rosto, mesmo depois de ela o ter atacado com uma raiva espumante, mesmo depois de ele saber de notícias devastadoras, mesmo depois de tudo o que ela disse. Ela está viva, está segura, estará livre, minha Nua, minha preciosa Nua, estou tão feliz que você esteja bem. Só de saber disso, ele ficou muito feliz, mesmo ela o mandando embora não diminuiu seu entusiasmo, e sua vontade de ver a teocracia destruída disparada ainda mais alto do que antes. Mas outra coisa o incomodava, a notícia do filho que poderia ter existido. Ele montou em seu cavalo com facilidade, balançando uma perna enquanto começava a trotar propositalmente pela rua principal. Ainda estava movimentado, e continuaria assim até altas horas da noite. E normalmente ele era um cavaleiro muito educado, mas não hoje. Ele trotou indiferente àqueles que tiveram que sair do seu caminho. Era assim que a teocracia funcionava. Uma carruagem superava um cavalo superava as pessoas a pé, e as pessoas a pé superavam os mendigos no chão. Os que estavam abaixo deram lugar aos que estavam acima. Então ele manteve o ritmo constante de seu cavalo, sem sequer um pingo de gentileza para com aqueles ao seu redor. Eles podiam esperar, ele tinha um lugar para estar. Felizmente, as pessoas sabiam como esse sistema funcionava, e saíram do caminho para ele sem problemas. Ele cavalgou muito além do distrito residencial e governamental até chegar à casa da guilda dos comerciantes. A porta era larga, já que a maioria dos clientes tendia a ser corpulento, e era feita de madeira clara, quase dourada. O arco ornamentado indicava grandes despesas, mas não era preciso ser um gênio para saber que a guilda não pagou o preço total por ele. Havia uma pequena janela, dividida em 5 vidraças com pequenas hastes de madeira, o que não era incomum na maioria das empresas, mas o que tornava delas única era a presença de vidro para permitir a visão, e ao mesmo tempo manter o frio do lado de fora. À medida que a temperatura continuasse a cair, o valor daquela indulgência cara só aumentaria. Ele atrelou o cavalo, e se aproximou. A porta estava desprotegida e destrancada. Quando ele entrou, foi saudado por tetos altos, e madeira dourada forrada com entalhes ornamentados, um pequeno bar ao lado, atrás do qual uma jovem volumosa trabalhava constantemente limpando o balcão. Tudo na guilda estava limpo, e assim permaneceu. Uma campainha tocou no alto quando ele abriu a porta, e tanto o barman quanto vários clientes olharam para cima. O lugar estava quase cheio. Ele ignorou o resto, e foi até o barman. Ela se inclinou para ele.
batendo o antebraço no balcão, seus olhos azuis brilhavam, e seu cabelo ruivo balançava enquanto ela olhava para cima para encontrar os olhos dele. Ei, estranho, já faz um tempo. Ela disse com um sorriso. Alan tocou a mão dela. Oi, Lola, já se passaram alguns meses, não é? Ele perguntou. Ela sorriu sedutora. Eu conto os dias, Doloren. Sua voz ficou sombria por um momento, e suas pálpebras baixaram sedutoramente. Alan revirou os olhos. Para quantos homens você disse isso hoje? Ele perguntou enquanto batia nas costas da mão dela. Quantos homens estão na guilda agora? Ela perguntou, então se levantou, e riu assim que ele o fez. Foi o que pensei, ouça, preciso que você faça algo por mim. Ele disse enquanto se sentava no banco ornamentado de madeira dourada clara. Você conhece meus preços, disse ela com um sorriso brincalhão. Aqueles preços não, Lola, estou falando sério. Ele disse enquanto tentava conter o riso com um sucesso misto. O que é? Ela perguntou. O sorriso sedutor desapareceu, e ela ficou toda profissional enquanto pegava um pedaço de papel e uma pena debaixo do bar. Preciso que uma mensagem seja enviada ao banco principal de Wheaton. Você conhece aquele magnata da mineração para quem às vezes trabalho paralelamente? Ele perguntou em voz baixa enquanto se aproximava. Sim, aquele no oeste. Ela afirmou ao se inclinar para ouvi-lo melhor, colocou o papel sobre o balcão, esperando para escrever. Ele quer saber mais sobre a família Tris, quais são suas dívidas, e quem detém a nota. Meu cliente quer comprá-la. Lola olhou para ele surpresa. Eu conheço os Tris, eles vendem muito trigo aqui. Ela disse surpresa, seu cliente quer entrar na agricultura? Um olhar suspeito surgiu em seu rosto. Isso é suspeito, diverso. Eu não saberia. Ele disse com desdém. Olha, eu não sei muito sobre essas coisas, sou apenas um simples guarda que fez um favor a um homem, e conseguiu um trabalho paralelo, enviando mensagens para todos vocês. Alan fez sua cara mais humilde, e cruzou suavemente uma mão sobre a outra, e desviou o olhar inocentemente, como se não tivesse ideia do que ela estava falando. Eu vou conseguir o que você quer, mas quando você conseguir, não veio de mim, não quero nenhum transtorno para a guilda. Lola disse com alguma apreensão estampada em seu rosto. Sim, passarei por aqui na próxima semana, e você será bem recompensada como sempre. Alan disse com um encolher de ombros casual e desdenhoso, vejo você mais tarde. Passe por aqui a qualquer hora, mas especialmente se houver dinheiro envolvido. Lola disse com um sorriso, depois acenou em despedida para Alan, escreveu o que ela precisava saber, e foi para o escritório dos fundos. Elpida, que história terei para você hoje? Alan disse para si mesmo enquanto desatrelava, e montava no cavalo, e o incitava a trotar para casa. Em outro lugar em Kami Miyako, o ator de Pandora caminhou silenciosamente ao lado de Vanessa por um curto período. Ela limpou o sangue dos braços, então afastou as mãos, e olhou para elas. Elas estavam listradas de preto e vermelho, os buracos em seus braços já estavam quase completamente fechados. Em um minuto eles iriam embora como se nunca estivessem estado lá, mas as manchas permaneceram em sua pele. Aqui, minha senhora. Ele disse com uma voz gentil, e tirou um pano do bolso, e começou a limpar as manchas, primeiro dos braços dela, depois pegando as mãos dela, ele começou a limpar as palmas das mãos. Ela estava feliz que o inverno trouxesse a noite anterior, embora soubesse que ele podia vê-la claramente como o dia, era um pequeno conforto. Quando ele olhou para baixo para ajudar, sinto muito pela minha reação, lá atrás, quero dizer. Ela disse em voz baixa enquanto ele passava o pano nas palmas das mãos ensanguentadas, eu simplesmente sei o que sou agora, mas mesmo que já tenham se passado meses, ainda há muito para absorver, para me acostumar. Sou grato por minha nova vida, e nova forma, em muitos aspectos, é um sonho mas mesmo assim, ser chamada casualmente de a demônio, como se eu fosse menos do que costumava ser, ou como se eu fosse apenas algum objeto como aquela cadeira ou aquela mesa, eu não aguentava. O ator de Pandora não disse nada até que o sangue sumiu. Mein Fraulein, você não precisa se desculpar, isso era tarefa deles, a mulher, Berenice, disse quando eu saí para pedir desculpas a você novamente, se for importante. Você acha que ela quis dizer isso? Vanessa perguntou, levantando uma sobrancelha loira.
Eu não acho que ela estava mentindo, pelo menos. Ele respondeu enquanto guardava o pano ensanguentado. Entendo. Bem, chega de autoindulgência, temos um trabalho a fazer, certo? Ela perguntou enquanto se animava, trocando emoções rapidamente, seu sorriso se tornou largo e ansioso. Certo. Ele respondeu, e passou um braço em volta dela, e puxou-a para o seu lado, então apontou dramaticamente para a cidade além. Lá fora está a nossa tarefa destinada, que dará a Menenva ter sua vitória final. Vanessa não pôde deixar de rir das súbitas travessuras dramáticas de seu colega, o 1. Ela disse, e gentilmente se separou dele. Primeiro vamos para a pousada. Então o que vamos fazer? Ele perguntou curioso. A mesma coisa que fazemos todos os dias, ajudar Lord Ainz a dominar o mundo. Ela sorriu loucamente, e começou a dar um salto suave e casual, com as mãos cruzadas atrás das costas. Pandora ficou impressionado com a brincadeira da demônio louca, mas também com a graça de seus movimentos. Nenhum movimento foi desperdiçado, e apenas o fato de seus pequenos saltos serem um pouco maiores que o normal sugeria que ela poderia ser mais do que uma mulher comum. Ela pode estar louca, mas ela é um belo exemplar. Ele pensou, dando passos longos e confiantes para alcançá-la, trazendo-se rapidamente para o lado dela. Gradualmente, seu pular se transformou em uma caminhada rápida. Os dois pareciam um casal muito comum, e pareciam, para todo mundo, pertencer perfeitamente como parte da teocracia. Enquanto iam para o seu destino, eles admiravam a vista. Quando chegaram à pousada, Vanessa ainda estava nervosa, embora fizesse o possível para esconder. A pousada, como a maior parte do resto da cidade, era limpa e bem organizada. Um humano estava no balcão, mas eram os elfos que se movimentavam no lobby principal. Era grande, com muitos assentos ao redor das mesas. Os elfos usavam roupas decentes e frequentemente reveladoras enquanto caminhavam de mesa em mesa carregando bebidas ou comida, ou trazendo pequenos bens como documentos, papéis, livros ou outros materiais para aqueles que os desejavam. Quem os atendia era uma senhora idosa, bem vestida, gordinha mas não gorda, com fios de cabelos grisalhos começando a aparecer entre os castanhos. Sua roupa era um vestido estampado de azul celeste sobre branco, e seu cabelo era curto, cortado na altura dos ombros. Bem-vindo à nuvem repousante, meu senhor e senhora. Ela disse com uma voz acolhedora e um sorriso matronal. Você está aqui para fazer o check-in? Nós estamos. O ator de Pandora disse, minha esposa e eu estamos muito cansados, foi uma longa jornada, e precisamos descansar, ele disse com uma voz encantadora. Sim, claro, será um serviço de luxo, de primeira classe ou de segunda classe? Ela perguntou docemente. De primeira classe, claro. Vanessa disse, e bufou com desdém, como se não houvesse outra opção. A mulher sorriu amplamente, e escreveu seus nomes em um livro. Ela então tirou uma chave da parede dos fundos, e bateu em uma porta próxima ao lado do resto das chaves. Uma jovem elfa saiu. Este casal é de nível luxo, mostre-lhes o quarto deles, você está de plantão para qualquer coisa que eles precisarem. Isso será uma moeda de ouro por noite. Ela disse ao casal, e Pandora colocou 7 deles no balcão, abaixo dos olhos arregalados da mulher matronal. A elfa tinha um sorriso pintado no rosto, o tipo de sorriso que Vanessa conhecia muito bem, já que ela mesma o usou muitas vezes. Era o sorriso insincero dos oprimidos, esperando desesperadamente não ter que suportar muito. Por aqui, minha senhora, meu senhor. A garota elfa disse, e caminhou rapidamente até um lance de escadas. Nenhum som foi feito, exceto o som de seus passos. Vanessa notou que a roupa da menina era boa, muito melhor do que tinham visto na rua. Era uma túnica simples que enrolava na frente para cobrir os seios, mas deixava a barriga à mostra. Na cintura pendia um pano na frente, e atrás que descia abaixo dos joelhos, mas deixava os flancos nus, e acenava como se pretendesse ser convidativo. A fêmea os conduziu até uma porta, e quando ela foi aberta, ela entrou antes deles. Ela caiu de joelhos, e baixou os olhos. Ela então apontou para uma corda de seda pendurada em um pequeno buraco na parede, e depois para outra no lado oposto da cama. Se o mestre ou a senhora desejar serviço, de qualquer tipo, sou designada para esta sala, cumprirei qualquer ordem.
desde que não viole as leis do povo escolhido dos deuses. Ela manteve o rosto cuidadosamente neutro, inexpressivo, enquanto recitava o que certamente era um discurso ensaiado, mas suas roupas sugeriam um uso particularmente popular. Se o senhor ou a senhora desejarem elogiar ou reclamar, este escravo é identificado como Enlight. Há algo que eu possa fazer por você? Ela perguntou. Ela não levantou o olhar nenhuma vez enquanto falava, nem seu tom traía qualquer descontentamento. Vanessa olhou para a mulher. Sua capacidade de ver a culpa detectou uma coisa da qual a garota tinha muito orgulho. A elfa congelou. Os humanos não olhavam para ela assim, não sem algo horrível em mente. Ela sentiu como se estivesse sendo vivisseccionada viva, como um necromante examinando um sacrifício. Os olhos de Vanessa perfuraram. Seu desejo por punição surgiu espontaneamente. Tão lindo, tão delicioso. Sim, o jeito que você ficou em cima dele. E riu. Posso sentir o gosto do seu ódio daqui. Como eu quero brincar com você, nós nos divertiríamos, tão divertido. Vanessa quase tremeu de desejo enquanto seus pensamentos percorriam sua mente sádica. Enlight se contorceu. O terror tomou conta dela quando a bela loira a quem ela deveria servir olhou para ela com uma fome voraz e predatória. Mas, não temos tempo. Ela pensou com pesar. Então desapareceu. Vanessa sorriu docemente e balançou a cabeça. Não, nada, mas gostaríamos de acordar ao nascer do sol com o café da manhã sendo trazido, algo leve, pão, ovos e um pouco de queijo. Isso é possível? Isso será feito, senhora. Enlight disse respeitosamente, ainda tremendo sob o rosto agora paradoxalmente doce e tranquilo. Então você pode ir, Vanessa disse, e a garota se levantou e saiu rapidamente, ansiosa para partir o mais rápido que pudesse. Mein Fräulein, o que foi isso? O ator de Pandora perguntou curioso quando a porta se fechou atrás deles. Vanessa foi até o banheiro privativo e começou a tirar água para ele. Nada, meu querido guardião, eu só quero vê-la novamente. Ela é uma assassina, mas eu gosto dela, quero brincar com ela. Deuses, como ela foi cruel. Talvez ele merecesse, mas a sede de sangue é essa. Ela quer mais, e se ela tentar nos envenenar, bem, vou pedir ao mestre que me deixe brincar com ela. O ator de Pandora deixou a surpresa aparecer em seu rosto. Assassina? Aquela? Sim, ela matou seu antigo mestre, veneno que imitava uma doença. Ela deu uma demonstração de adorá-lo meses antes, que ninguém pensou em suspeitar dela. Ela tem muito orgulho disso, para que eu pudesse ver tudo. Vanessa respondeu da sala ao lado. Você pretende puni-la? Ele perguntou. No momento não, ela é uma escrava, e acabou de contra-atacar seu mestre. No entanto, eu não teria notado sua culpa permanente a menos que houvesse mais do que isso. Talvez ele não fosse cruel, ou talvez ela o tenha matado por alguma razão nefasta. Não sei, é o tipo de coisa com que muitas camponesas sonharam. Não estou planejando atacar ainda, por mais tentadora que ela seja. Se ela tentar nos atacar, bem, isso seria outro assunto. Vanessa disse de passagem enquanto colocava a mão na água para verificar a temperatura. Isso é perfeitamente sensato. O ator de Pandora disse com uma voz razoável. Vamos dividir o banho? Ela perguntou quando ele entrou. Suponho que sim, não gosto deste lugar, e desejo lavar a mancha dele. Ele disse infeliz, e também, isso irá me distrair da falta de objetos mágicos para tocar enquanto eu estiver aqui. Isso vai ajudar? Vanessa perguntou, e tirou uma bolinha vermelha da bolsa ao seu lado. Quando ela jogou em sua mão, ele sorriu feliz. Sim, o que isso faz? Ele perguntou ansiosamente. Nada de especial, apenas um encantamento de salto contínuo, um brinquedo de criança, mas pensei que isso poderia ser desagradável para você sem algo mágico para tocar. Ela disse pensativamente. Danke, mein Fräulein. Ele disse, e fez uma saudação agradecida. Não pense nisso. Ela disse docemente. Estamos do mesmo lado. É natural que eu seja gentil com você. Acho que a cama é sua. Aliás, o chão será bom o suficiente. Já dormi em lugares piores. Eu vou me levantar antes que ela chegue e ficar ao seu lado para afastar quaisquer suspeitas. Ela acrescentou com desdém enquanto fechava a água. Por que você deve tomar a palavra? Ele perguntou enquanto coçava a cabeça incerto. Bem, você é um guardião. Meu título é assistente geral, o que o torna meu superior no que diz respeito à hierarquia.
duvido que eu supere uma empregada criada por Nazarick. Ela disse ironicamente. Bobagem, meine gute Frau. Ele disse com desdém enquanto ela se despia, e entrava na água. Ele começou a se despir para fazer o mesmo, e continuou. Você pode ter nascido como humano fora de minha casa, mas eu conheço a história de sua recriação. Seu corpo foi dilacerado, você deu sua vida ao nosso mestre, e ele te refez dentro de nossa casa, como se você fosse o barro da criação em suas mãos. Embora eu não saiba o que os outros sentem, para mim, isso faz de você uma irmãzinha, nascida da vontade do mesmo mestre. Podemos compartilhar a cama para esta noite, e você poderá ficar à vontade. Quando ele entrou na água, ela sorriu para ele com calor renovado, enquanto sua forma mudava para a de um demônio, suas asas tremiam alegremente. Isso é muito gentil da sua parte, irmão mais velho. Ela disse com um sorriso encantador. Depois disso, quando foram para a cama, Vanessa dormiu muito, muito bem. Inlight voltou prontamente na hora marcada vestida como estava antes, e carregando uma pequena bandeja nas mãos, fiel à sua cobertura, os dois deitaram-se na cama sob as cobertas, e ela gentilmente o sacudiu para acordá-los depois de colocar a bandeja de lado sobre a mesa. Mestre, senhora, já é de manhã, trouxe o café da manhã para você. Sentaram-se, e espreguiçaram-se. Vanessa, comprometida com seu papel, permaneceu com os seios nus, e indiferente à presença de qualquer outra pessoa. Bom, vamos sair esta manhã, mas podemos ter dúvidas sobre a cidade mais tarde se você puder nos contar alguma coisa. Ela disse enquanto se levantava, e vestia uma camisa de viagem, e calçava calças e botas. Como desejar, senhora. Ela disse enquanto preparava o café da manhã. Ela foi posteriormente dispensada, deixando a dupla sozinha. Quando ela saiu, sentiu aqueles olhos sobre ela, sádicos, selvagens, predatórios. Seu coração batia tão rápido como se ela estivesse correndo há horas, mas nem a mulher nem seu companheiro tinham feito nada com ela. O homem estava totalmente desinteressado, e a mulher apenas olhou. Aqueles olhos, ela quer me machucar, eu posso sentir isso. Vadia, eu te mataria primeiro. Acha que sou impotente? Você dorme no meu mundo, come a comida, e bebe o vinho ou o chá que eu trago para você. Você sabe como seria fácil. Vá em frente, e olhe, mas me traia, e morra, morra como todo ser humano mal merece. Ela se entregou à fantasia por um momento, sorrindo um sorriso genuíno e verdadeiro enquanto imaginava a linda loira sádica dando uma mordida, depois engolindo, e agarrando seu estômago em agonia. Seu marido correndo para o lado dela, apenas para cair. Eles caíram juntos, mãos agarradas, lutando para alcançar a porta ou a campainha, a dor rasgando-as, depois a escuridão, e a noite eterna. Ela suspirou feliz, e desceu as escadas para pegar lençóis limpos para eles. Para onde vamos primeiro? Vanessa perguntou enquanto comia. Quero ter uma noção melhor da natureza desta cidade. Se a compreendermos melhor, poderemos aprender algo que nos permita questionar a mulher de forma mais eficaz. O ator de Pandora respondeu pegando um pedaço de queijo. Parece razoável. Vanessa disse com indiferença, e quando terminaram a refeição, saíram para caminhar pelas ruas. Humanos ricos andavam em carruagens por ruas movimentadas, com as cortinas fechadas para não verem nada além. Homens e mulheres a cavalo olhavam altivamente para a frente. Poucos olhavam para as pessoas que caminhavam, e ambos os grupos abriram caminho para as carruagens. As pessoas que caminhavam passaram por cima dos mendigos que estavam sentados com as costas apoiadas em vários edifícios. Eram poucos em número, mas não sem presença, mas acima de todos eles havia uma consistência. Quando uma carruagem marcada com uma das insígnias dos 6 passava, até as carruagens dos ricos se afastavam. Por onde passava um padre, não era abordado por mendigos, e os cidadãos que o viam davam-lhe um caminho aberto para caminhar sem ser molestado. Mesmo onde havia aglomerados de gente, eles se separavam como talos de trigo despedaçados pelo vento. Os escravos élficos andavam de cabeça baixa, não havia nenhum cujas orelhas não estivessem mutiladas, a maioria deles não usava nada além de um saco e uma coleira, alguns usavam menos que isso. Eles abriram caminho até mesmo para mendigos, e fizeram tudo o que podiam para evitar serem notados, tentando se misturar. Alguns seguiam humanos, alguns eram controlados,
Alguns estavam sozinhos, e suas roupas eram marcadas com insígnias indicando quem as possuía, caso eles saiu da linha. O que você acha? O ator de Pandora perguntou enquanto observava uma mulher arrastando apressadamente seu filho com ela enquanto um padre passava. Ele não pareceu notar que eles estavam abrindo caminho para ele. Vanessa coçou a bochecha com o dedo indicador por um momento enquanto pensava em como responder à pergunta. Bem, a hierarquia aqui é bastante óbvia, mas não vejo nenhum ressentimento em relação a isso. Eles estão acostumados com isso, mais do que isso, estão todos limpos e bem alimentados. Até os mendigos parecem relativamente saudáveis e não tem muitos deles. A corrupção, se existir, deve ser mínima. Se eu não soubesse em quanta miséria eles repousavam, eu diria que eles eram bons governantes, ela disse enquanto seus olhos caíram para um patético escravo elfo com um rosto cheio de cicatrizes que passou por eles. Eles são muito orgulhosos. O ator de Pandora comentou com uma voz sem julgamento. Em detrimento deles. Vanessa concordou em um tom muito crítico. Houve um silêncio amigável entre eles enquanto avançavam, até que chegaram a uma multidão reunida. Instintivamente, seus olhos foram na direção dos números que se reuniam. O que prendeu a atenção da multidão ficou imediatamente óbvio: um leilão de escravos. Vamos assistir? Nunca vi um desses. O ator de Pandora disse pensativo. Acho que deveríamos, quanto mais soubermos, melhor será para nós. Vanessa disse com um encolher de ombros casual. Como estão seus outros sentidos? Ele perguntou pensativo. Vanessa deu um sorriso alegre. É como estar em uma padaria cheia de biscoitos frescos, enquanto olha de uma montanha alta para um lindo campo verdejante. É pura felicidade. Eu quero brincar especialmente com esse, ela disse enquanto apontava para um homem que estava no topo da plataforma. Ele usava roupas finas com cores ricas e brilhantes, e um chapéu extravagante enfeitado com penas. Ele tinha uma barba ruiva, e mesmo de onde ela estava, Vanessa viu olhos castanhos penetrantes. Você consegue manter a calma? O ator de Pandora perguntou. Vanessa bufou. Claro que posso, não vou falhar com meu mestre. Ela disse em um tom de voz quase insultado. Então vamos assistir. Ele respondeu, e caminhou até onde a multidão estava. Do alto da plataforma, o homem falou com profunda confiança. Acho que todos vocês ficarão muito satisfeitos em ver o que Reecon. Ele fez uma pausa para que soubessem que ele era Reecon. Tem para mostrar a vocês hoje, se você quiser um para trabalhar com corpo fortes, ou outro para apenas trabalhar com o corpo, eu tenho o que você precisa. A multidão riu da piada obscena. Ele estendeu o braço para o lado, e um guarda trouxe um jovem elfo. Este é o Imba. Quantos anos você tem, garoto? Ele perguntou. 86. Ele disse timidamente. Onde você nasceu? Reecon perguntou. Witton, senhor. Imba respondeu. Mostre suas costas, garoto. Disse Reecon, e o menino virou as costas e ergueu o saco. Nenhuma marca nele. Ele é dócil e obediente, e é jovem, então poderia servir sua casa por gerações. Ele é um grande investimento de longo prazo, e um escravo nato. Reecon disse com entusiasmo. Devemos dar um lance? O ator de Pandora perguntou pensativo. Vanessa pensou sobre isso. Seria bom ter alguma ajuda, mas não podemos correr o risco. Ela disse com pesar. Eu pensei que você diria sim apenas por pena? O ator de Pandora disse surpreso, a pergunta óbvia em seu tom. Não tenho mais muita pena em mim, não mais. Ela disse com desdém. Ainda assim, em outras circunstâncias eu poderia, mas, simplesmente não podemos. Teremos que torcer para que um de nosso pessoal o compre, mas mesmo que não o façam, não demorará muito para que a questão é discutível de qualquer maneira. Vanessa disse com uma voz cortante, e calculada que, para o ator de Pandora, parecia mais que ela estava tentando se convencer do que disse. A licitação foi rápida, e o menino foi conduzido pela plataforma. Um momento depois, uma elfa apareceu. Ela ficou de olho em Imba, e logo ficou evidente porque, em seguida, temos a mãe do menino. Reecon disse com entusiasmo. Vejo você em breve. Vanessa rangeu os dentes, olhando fixamente para o leiloeiro. Toda vingança pertence a mim. Ela disse, com fome. Vamos. O ator de Pandora disse, e tocou seu braço para chamar sua atenção. Ao saírem,
Ouviram os apelos da mulher para que a mesma pessoa que comprou seu filho também a comprasse. Se ela realizou seu desejo ou não, eles não sabiam, pois logo depois disso estavam fora do alcance da voz. Eu sei tudo o que preciso saber. Ele disse para Vanessa com os lábios voltados para baixo, infeliz. O sorriso de Vanessa contrastou nitidamente, entendido, mas há tantos que quero saber muito mais, intimamente. Seus dedos se contraíram, e ela respirou profundamente como se quisesse inalar um perfume doce. Mas como você deseja, vamos ver a mulher. O ator de Pandora caminhou ao lado dela por um tempo, observando preguiçosamente as imagens e os sons. Ele ouviu pessoas negociando mercadorias, ferreiros trabalhando, e crianças brincando. Por qualquer cálculo que ele pudesse imaginar, parecia-lhe como qualquer outro reino. Um pensamento ocorreu: eu tenho uma pergunta. Ele disse para a demônio disfarçada ao lado dele. Ela caminhou com um propósito casual ao lado dele, sim? Ela perguntou, olhando para ele com o canto do olho. Você sempre falou sobre sua capacidade de sentir culpa, mas há algum critério que molda isso? É apenas instinto? Você tem alguma contribuição para a determinação? Ele perguntou. Todo o seu corpo tremeu por um momento enquanto ele resistia à vontade de fazer um gesto dramático ou falar em voz alta e grandiosa. É difícil explicar. Ela disse pensativamente, acariciou o queixo, e então disse: acho que é baseado em certa medida na minha raça. Como uma fúria de Tisífone, uma vez perguntei ao mestre: por que esta forma? Por que não um anjo, ou um elfo, ou qualquer outra coisa? Ele disse que a morfomancia provavelmente teria falhado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ela perguntou a ele, dando-lhe um olhar mais direto. Pequena, minha Fraulein. Ele disse com confiança, certo de sua falta de conhecimento. Aparentemente minha raça não foi escolhida para mim por acaso. O grau de resistência, mesmo em um cadáver, variaria de acordo com quão próxima a transformação estivesse da verdadeira natureza do ser escolhido. Então, se ele tivesse escolhido um elfo, eu poderia reviver apenas para morrer. Se ele tivesse escolhido um anjo, novamente eu teria eventualmente perdido minha forma e morrido. Mas como eu tinha desejo de vingança, e desenvolvi uma tendência sádica, isso se encaixou perfeitamente em mim, eliminando qualquer resistência persistente do meu corpo morto. Então aqui estou. Ela abriu os braços como se fosse abraçar o mundo, depois deu uma risadinha, e retomou a caminhada. Vanessa encolheu os ombros, perdida, e continuou. Então eu acho que é parcialmente baseado nisso, mas acho que parte é baseado no meu Criador. O código do mestre parece ter me influenciado, de jeito nenhum, mas eu tenho. O código do mestre parece ter um senso de equilíbrio distorcido em direção aos objetivos. Uma morte que tem uso ou é necessária é aceitável. Como o que aconteceu nas planícies de Katz, se avançar em Nazarick, é aceitável. Talvez haja também algo de mim mesmo dentro de mim, não. Consigo pensar em nada que não faria se assim fosse ordenado, mas também me pergunto se essa é a minha vontade, ou se é porque ele me criou como sou. Essa pergunta que me mantém acordada quando deveria dormir: quanto de mim sou eu, e quanto é o que ele fez de mim? Se eu sou sua boneca, então ele pode brincar comigo. Se eu sou seu servo criado, deixe-me servir. Se eu sou eu mesmo, eu me dou livremente. Se eu sou seu fantoche, então deixe-me dançar conforme sua música até que minhas as cordas forem cortadas. Eu sei que antes de viver desta maneira eu queria servi-lo plenamente, então, talvez mesmo que minha vontade agora seja apenas uma extensão da dele, e meu sentimento de culpa seja impulsionado por seus padrões, bem, então, eu realizei meu desejo. Ela disse com um pequeno sorriso, foi irônico, e doce quando ela olhou para o poderoso guardião. Poucas camponesas realizam seus desejos neste mundo, você sabe, então, seja qual for a resposta, estou bem com isso. Fascinante, minha irmãzinha, mas, chegamos. Ele disse, e gesticulou dramaticamente para a fileira de casas no bairro residencial. Como a maioria estava fora, ele passou despercebido. Como você deseja proceder? Ela perguntou, duro ou macio? Seus olhos estavam selvagens de desejo, suas mãos tremiam como se desejassem liberar a pele dourada, e as garras que sua forma humana escondia. Você tem uma preferência, não é? Ele perguntou com voz nobre, imitando seu pai. Eu acredito, ela é a mãe do nosso inimigo,
vivendo em uma nação de culpados, sua filha ameaça, mesmo que levemente, os planos de nosso mestre. Eu quero machucá-la, mas. Ela deu um tapa na perna com força. Não sei se ela realmente fez alguma coisa, então acho que estou um pouco em conflito. Vamos ver como ela é primeiro. Se ela tiver culpa suficiente, deixe-me jogar meu jogo. Se ela não tiver, nós vamos suave, e apenas manipulá-los para a autodestruição, tudo bem, irmão mais velho. Vanessa deu-lhe um sorriso brincalhão ao fazer a pergunta, e cutucou-o nas costelas de forma provocativa. Certamente, irmãzinha, como você quiser. Ele disse caprichosamente, e caminhou em direção à casa. Vanessa esboçou brevemente um sorriso sádico, depois o enxugou, substituindo por um doce, enquanto caminhavam até a porta, e davam 3 batidas firmes.